Primeira parte aí que você tem que entender do adjetivo é a sua classificação simples, ou seja, o adjetivo simples. Primeira coisa sobre o adjetivo é entender quais são os seus três sentidos, que é o que, pessoal? Estado, qualidade e característica. O adjetivo tanto pode transmitir ideia de estado, qualidade ou característica. Na maioria dos casos, ele vai expressar uma ideia de qualidade, a qualidade que ele vai passar sempre ao substantivo. Relembrando um pouquinho da aula do substantivo, a gente entendeu que o substantivo é um elemento nuclear. Todas as outras partes ficam rodeando o substantivo, que é quem? O artigo, o pronome, o numeral e agora que a gente vai estudar é o adjetivo. Então o adjetivo é um elemento parasita, ele precisa do substantivo para existir. É tanto que se você olhar muitas classificações no dicionário do adjetivo, você vai verificar que o adjetivo, por exemplo, a palavra professor, ele é um adjetivo no dicionário fora de contexto. Agora, colocando dentro de uma frase, se a palavra professor não estiver ao lado do substantivo, ou seja, não estiver se referindo a um substantivo, ele perde esse caráter de adjetivação e passa a ser o quê? O próprio substantivo. Vamos identificar isso aqui numa frase. Ó, o professor Caio trabalhou aqui. Eu tenho a palavra professor e tenho a palavra Caio. Logicamente, você sabe que a palavra Caio é o quê? O substantivo, mesmo porque ele está de letra maiúscula, é um substantivo próprio. E você vê que a palavra professor, nesse caso, está se referindo a quem? A Caio, está qualificando a palavra Caio. Na verdade, é uma característica, dizendo a característica de Caio é ser professor. Portanto, nós temos aqui um substantivo. Se eu suprimo o núcleo, que é a palavra Caio, se eu suprimo o núcleo, a frase não fica sem sentido, não é? Fica não, ó, o professor trabalhou aqui. Eu só não sei o nome desse professor. E aí, professor continua sendo adjetivo? Não. Por que ele não continua? Porque ele perdeu o seu referente, ele perdeu o seu núcleo, porque ele é uma parasita, ele depende de outra. Então a palavra professor, que era nessa frase adjetivo, na ausência do substantivo, tornar-se-á o quê? Substantivo. Ok? Gostar da mesóclise? Tornar-se-á. Estou me acostumando nessa questão de Temer, viu? A casa bonita caiu, né? Casa, você sabe que é o substantivo, né? Bonita está qualificando a palavra casa. Logo, ele é um adjetivo, né? Isso aqui é o mais simples, ninguém tem problema com esse trem aqui. Então, continuando. A estudante Sara veio aqui. Quem é o adjetivo aqui? Quem é a qualidade aqui? Palavra estudante, que qualifica o substantivo. Sara, adjetivo, tá aqui. Ele pode vir ao lado ou pode vir posterior ao verbo, né? Jorge aqui é o substantivo e adjetivo é a palavra o quê? Alegre. Então, resumindo o primeiro conceito de substantivo, de adjetivo, desculpe. De adjetivo, esfria já, gente. Vamos ter um pouquinho de paciência, que aqui é de rosca. Ele vai. Vocês chegaram agora, tá muito quente, já vai chover. Mas é porque aquele queimou. Olha a fumaça aí. Vinha um fogo aí pra cima de ti, ó. Tô brincando, fazendo mesmo. Então, pessoal, voltando aqui, nós temos a palavra Jorge. Né? Veja, o adjetivo tanto pode estar ao lado do substantivo, como ele pode vir depois do substantivo. Note que eu tenho um verbo aqui de ligação, o verbo estar, que o adjetivo cruzou a fronteira do verbo. Isso na morfologia não tem nenhum problema. Agora, na sintaxe vai te gerar uma outra classificação, porque sintaxe é posição. Então, resumindo esse quesito básico sobre o adjetivo, a gente aprendeu que o adjetivo é uma palavra que expressa o que, gente? Estado, qualidade ou característica. Sabe que ele sempre, não tem uma exceção, sempre vai se referir a um substantivo que pode estar ao lado ou depois. A gente viu também aqui nessa parte que o adjetivo, ele... Vê que o adjetivo aqui, nesse caso, o que é que eu estava falando, gente? Me perdi. É isso. Pode vir antes, pode vir junto a ele. E é isso. Acho que eu me perdi aqui. Qualquer dúvida, né? Então, acompanhando o material de vocês, que a gente vai partir para o número 2, que é
um dos grandes quesitos de analisar o adjetivo dentro de prova, que a gente já vai fazer uma questão sobre isso. Adjetivo ou advérbio? O advérbio tem uma parte lá dos advérbios que é chamada advérbio de modo. Nossa próxima aula vai falar sobre os advérbios. O advérbio de modo expressa um estado em que alguma pessoa está. E o adjetivo de estado também expressa o modo, é o modo como uma pessoa está. Se você disser mais ou menos assim, ó, eu estou bem, a palavra bem não expressa estado? Se eu digo, eu estou preocupado, a palavra preocupado também não é um estado? Ou seja, um é advérbio e o outro é adjetivo. Então, como fazer para distinguir o que é um adjetivo ou o que é um advérbio? Só existe uma saída. Bancas pequenas que fazem concurso de município exploram muito isso. Banca grande nível federal ou estadual, pouco usam isso. Agora, banca de município, por exemplo, que vai fazer Juazeiro agora, CETRED, ela explora muito isso. Tudo bem? Então, adjetivo ou advérbio. Vamos na palavra que a gente está preocupado. Vamos lá. Eu estou preocupado. A palavra preocupado aqui está expressando estado. Quando expressar estado, você sempre levante a dúvida, é um substantivo ou um advérbio de modo? A única dúvida, você não vai saber pelo contexto, pela semântica. A única forma é passar o quê? Para o plural. Passando para o plural, eu consigo restringir o advérbio às 4 classes invariáveis, não é isso, gente? O CIPA, né? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Ou seja, essas 4 classes de palavras são invariáveis. Ou seja, se eu passar para o plural e o elemento não sofrer plural, ou seja, não variar em número, é claro que ele vai ser o quê? Um advérbio. Se variar em número, ele vai ser um adjetivo. Vamos fazer um teste aqui. A palavra preocupado expressa estado. Advérbio ou adjetivo? Vamos passar a frase inteira para o plural? Vamos lá? Nós estamos preocupados. A palavra preocupado sofreu variação. Se expressa estado e variou, nós temos o que aqui? Um adjetivo e não advérbio. Tudo bem? Eu estou bem. Posso fazer o que? Nós estamos bem ou bens? Ó. Mas a palavra bens existe, não existe? Existe, mas está se referindo ao quê? Aos bens que uma pessoa possa conquistar, né? Eu conquistei vários bens na vida. Não, isso aqui é um substantivo, né? Nós estamos bens, ninguém diz isso. A palavra bem expressa estado e não sofreu variação. Portanto, o bem vai ser um advérbio de modo. A comida rápida me fez mal. Eu tenho a palavra rápida aqui e tenho a palavra mal. A comida rápida aqui não está expressando o estado em que a comida era? Né? O estado dela é o quê? Rápida, não é devagar, comida rápida, hambúrguer, esses fast food aí, né? A palavra rápida expressa estado, logo é advérbio ou adjetivo. Vamos passar para o plural? Ficaria como? As comidas rápidas sofreu variação, eu tenho um adjetivo. Me fizeram bem ou mal? Me fizeram mal. A palavra mal é estado, sofre variação? As comidas rápidas me fizeram males? Não varia quando é terminado com L, porque isso aqui é um advérbio. Tudo bem? Olha a palavra rápido aqui e olha a palavra rápido aqui do mesmo jeito. Rápida expressa estado. Vamos passar para o plural? Vamos lá. Nós comemos rápidos? Não, nós comemos rápido. Não sofreu variação aqui, portanto ele é um advérbio. Vamos lá. As mangas doces eram colhidas pelas crianças. A palavra doce está qualificando quem? Caracterizando quem? Manga. Está ao lado, ele é um adjetivo. Naquela fazenda, as crianças, já está no plural, né? As crianças comeram muitos doces. Esse doce está qualificando alguma coisa? Não. Então, o adjetivo doce se tornou, nesse caso, um substantivo. Então, letra A, apenas na frase 1, doces é adjetivo. Ninguém teve esse problema aí, né? Passando adiante, vocês podem colocar nesse item de número 3 aí, pessoal, por gentileza, coloque aí CESP, pode colocar aí nesse item aí. Item CESP e FCC. Elas costumam cobrar muito esse quesito aqui do adjetivo oracional. Mas não espere que ela pergunte
se é um adjetivo oracional, não. Então ela não vai perguntar se é um adjetivo oracional, é uma classificação minha aqui, para que você entenda melhor. O que é o adjetivo oracional? É quando o adjetivo mesmo, dentro dele tem o quê? Um verbo, ou seja, uma oração que é formada por um verbo. Então, os adjetivos oracionais, como você pode ver nessa tabelinha que eu fiz aí bem bonitinha, é iniciado sempre por por um pronome relativo. São vários pronomes relativos. Vamos colocar somente aqui os principais. O que vai ser pronome relativo quando é para trocar pelo o qual, viu? Ele tem variações. O qual, a qual, os quais ou as quais. Aí eu tenho o quem, que sempre vai ser pronome relativo. Eu tenho o cujo. E eu tenho o próprio o qual, que sempre vai ser um pronome relativo. Ou seja, eu não tenho problema com esses elementos aqui não, ó. Quem, cujo, o qual. Se eu vir dentro de uma frase quem, cujo ou o qual, ele já vai estar iniciando uma oração adjetiva, ou seja, um adjetivo oracional. Viu esses elementos aqui, quem, cujo e o qual, eles sempre serão pronomes relativos e eles sempre darão início a um adjetivo oracional. É aqui um dos grandes problemas que as pessoas não conseguem enxergar, que um pronome relativo, aliás, tudo que é iniciado por ele, possa ser um adjetivo. Vou mostrar onde é o problema aqui, ó. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Esse que é um PR, ou seja, é um pronome relativo? Vamos trocar pela palavra o qual e verificar? Vamos lá, ó. O trabalho o qual fiz, esse que é um pronome relativo. Primeira coisa, já sei que é um pronome relativo e sei que aí ele vai estar iniciando impreterivelmente um adjetivo. Não tenho dúvida disso. Agora vamos saber até onde vai esse adjetivo oracional, porque não tem vírgula, né? O trabalho o qual fiz refere-se à corrupção. Qual é o elemento iniciado pelo que eu posso retirar e mesmo assim faz sentido? Que eu fiz, né? Não dá para ir até o fiz? Se eu retirar que eu fiz, fica como? O trabalho refere-se à corrupção. A frase fica com sentido. Então, onde é essa oração aqui? Que eu fiz. A banca, principalmente a FCC, gosta de grifar esse elemento aqui e perguntar. Por exemplo, ele vai dar uma opção. Qual das alternativas abaixo a única que tem um adjetivo? Aí ele grifa todos os substantivos bem facinho e bota aqui, que eu fiz. Aí o menino vai olhar e vai dizer, oxe, que eu fiz é um adjetivo? É. E a gente fica boquiaberto aqui sem saber por quê. Oxe, que eu fiz é um adjetivo? É. Agora você vai me explicar por que eu posso chamar isso aqui, essa expressão toda, de um adjetivo. Vamos explicar por quê? Todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Isso a gente vai ver somente lá em sintaxe, ok? Todo pronome relativo inicia o quê, pessoal? Oração subordinada adjetiva. E a oração adjetiva tem valor adjetivo. Só que a banca não coloca nesse termo. Ela coloca grifo, elemento, vai dizer, isso aqui é um adjetivo? É ou não é, gente? É. Ponto final. É isso que a FCC costuma cobrar. O PENET é de praxe esse tipo de questão aqui. Agora vamos lá. Outra questão, que agora vamos para a banca CESP. O que é que a CESP costuma cobrar? Cobrou demais isso, a questão de explicativa, não sei se tem aí, de explicativa para restritiva. Não está colocando aí, mas nos exemplos a gente vai colocar esses elementos. Todo pronome relativo, você sabe até onde vai, todo pronome relativo vai iniciar uma oração adjetiva. E essa oração adjetiva pode vir isolada por quê? Por um par de vírgula ou por um par de travessões. Entendeu isso aí? Vitor, então quer dizer que eu posso botar uma vírgula aqui? Posso. Fere a correção gramatical o acréscimo desse par de vírgula? Fere não. Correção gramatical não tem nenhum problema. O que é que a CESP costuma cobrar? Tem um elemento sem vírgula e ela pede a reescrita, a paráfrase, né? O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Pode ser reescrito sem prejuízo à correção gramatical do texto? Esse item está certo ou está errado? Tá certo, a correção gramatical não alterou em nada. Agora a gente tem um prejuízo semântico. Não é um prejuízo, é uma mudança de sentido. Quando eu coloco vírgulas, eu quero dizer que ele é
explicativo. Com vírgulas, explicativo, sem vírgula, restritivo. A CESP pergunta isso apenas. Se o menino não conhece o que é um adjetivo oracional, não sabe o que é uma oração adjetiva, ele não vai saber responder esse item. Porque o menino fica perguntando. Outra vez a CESP perguntou o seguinte, ó. A retirada das vírgulas na oração, suponhamos que seja essa, a retirada das vírgulas muda o sentido, deixa de ser explicativo e passa a ser restritivo. Se você ler bem, tá certo, né? Se tem vírgula, tira a vírgula, fica restritivo, não é? Aí se você for analisar bem, aí o menino fica tentando lá. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Não, o trabalho que eu fiz... Não, fica restritivo, fica explicativo. Ele fica perdendo tempo. Você tem noção que se você não souber a sintaxe dessa frase aqui, você fica louco e não consegue ver o sentido mudado. Então é isso. Em questão CESP, gente, que colocando vírgula sempre se altera. Então aprende isso. Quando a CESP botar vírgula ou tirar vírgula, você vai perguntar se está certo ou está errado. Isso aí você tem que analisar, certo ou errado. Agora, mudança de sentido, a vírgula sempre vai mudar. Sempre. Mudança de sentido é ok. A CESP também costuma cobrar se fere a coerência do texto. Ou seja, o que é ferir a coerência? Se o texto fica o quê? Incoerente. Vamos dar um pulinho lá na Getúlio Vargas. O que é que a Getúlio Vargas costuma cobrar? Ela aprofunda mais. A Getúlio é bem mais complexa do que a própria CESP. O que é que ela diz? O seguinte: com vírgula é explicativo ou é restritivo, gente? Vocês querem escreverem aí? É bom vocês escreverem. Com vírgula explicativo, sem vírgula restritivo. Vamos pensar com o tio aqui, porque o negócio aqui é feio, viu? Eu não vou também me apressar, porque o que vale aqui, mudou de lugar, tá mais frio aí, né? Tô suando também, né? Ó. É bom que a gente emagrece um pouco, né? Você desidrata. Olha mais uma garrafa ali. Foi mal no negócio. Então, explicativa com vírgula, restritiva sem vírgula. Patrocínio da Cristal, né? Botar na linha na hora que eu gostar. Boto nada a fazer para ver se a Nestlé me vê, né? A cantora que acabou de se apresentar, o que foi? Morreu? É péssima. É péssima. Então vamos lá. A cantora a qual acabou de se apresentar é péssima. Deixa eu botar o E aqui para verificar. Ó. É péssima. Onde é que começa, onde é que termina? Esse que é um pronome relativo? É. A cantora a qual? PR. Não é isso? Até onde vai? Apresentar, né? A qual acabou de se apresentar, tudo isso tá sem vírgula, portanto ela tem valor o quê? Restritivo. Que acabou de se apresentar, pode ser chamado de adjetivo? Pode, é um adjetivo o quê? Oracional. Entendeu aí? Adjetivo oracional. O sentido aí, vamos brincar de CESP aqui. Oi? Vamos lá, CESP. A cantora que acabou de se apresentar estaria igualmente correto quanto à correção gramatical, o acréscimo de vírgulas, isolando ele antes de que e posterior a apresentar? Certo ou errado? Manteria a correção gramatical? Certo. Mais alteraria o sentido? Sim. Certo também. Então, CESP você já está ok. A retirada das vírgulas causaria prejuízo gramatical? Não, errado. Então você já está vacinado para a CESP quanto a esse tipo de questão. Esse tipo aqui. Agora vamos lá. Você sabe que muda o sentido. Agora, qual é o sentido que ficou mudado? É esse o nosso problema aqui, né? Vamos lá. A cantora que acabou de se apresentar é péssima. Se eu retirar esse elemento, fica só como? A cantora é péssima. Ou seja, se eu retiro isso aqui, eu quero dizer que qualquer cantor é ruim. Quando eu coloco, eu estou restringindo. A cantora que é péssima é aquela que acabou de se apresentar, não é qualquer uma. Aí você tem todo um contexto de onde essa frase foi retirada. Tá conseguindo compreender? Vamos lá, várias cantoras se apresentaram, ao longo do dia. Tá bom? Nós estamos aqui às 19h30, durante a tarde toda se apresentaram. Aí vou dizer assim, eita cara, 5 cantoras se apresentaram. Aí vou dizer, eita cara, a cantora é péssima. Eu não sei que cantora é essa. Se apresentaram 5, qual foi?
A cantora que acabou de se apresentar é péssima. Ou seja, a palavra péssima está condicionada ao elemento anterior. Note que quando eu digo que acabou de se apresentar, é péssima. Se eu puser uma vírgula aqui, qual é o contexto que eu estou dizendo? Que todas as cantoras que se apresentaram possam ser péssimas. Ou uma que eu não sei em específico. O contexto fica um pouco obscuro se eu não tiver essa vírgula e o acréscimo de vírgula. Gente, vocês estão fazendo reações bovino. A gente já vai fazer questão sobre isso, viu? Vê só. Os trabalhos os quais eu fiz, esse aqui é um pronome relativo? É isso? Vou grifar aqui, o qual eu fiz, PR. Isso aqui é um adjetivo, pessoal? É um adjetivo? É. Tem ideia restritiva ou explicativa? Porque está sem vírgula, ponto. A banca vai grifar e perguntar se é um adjetivo. Você já sabe que é um adjetivo que está sendo iniciado por um pronome relativo. Até aí aqui entendido? Sim. Ok? As cantoras as quais se apresentaram. Oxe, a mesma frase é? Só mudou o sentido, né? Então, aqui também está começando pelas quais. Aqui é uma PR. Aqui é uma oração subordinada. Opa, posso botar isso não. Isso aqui é um adjetivo oracional. Tudo bem? A canção de cujo cantor eu gosto. A palavra cujo, você tem dúvida do que seja cujo? Não, cujo sempre vai ser o quê, pessoal? Pronome relativo. Então, isso aqui já está de cujo cantor eu gosto. O de vai virar aqui. Não tem no material de vocês essa frase não, viu? De cujo cantor eu gosto é um adjetivo também oracional. As meninas quem faz unhas. Tá certo, tá concordando. Tá certo a concordância? Tá. É o quem. O quem tanto pode concordar com ele, como pode concordar com o outro. As meninas quem fazem. Pode ser assim também, viu? Mas a concordância está ok. Escrevi certinho aqui. Quem faz unhas. Aqui o quem sempre vai ser um pronome relativo. É um adjetivo o que aqui? Oracional. Tudo bem? Vamos responder uma questãozinha aí. O cabelo tá molhadinho. Esfriou mais, gente? Vamos lá. Essa foi da CETRED. Vocês marcaram o que aí? B de bola? Analisa as afirmativas a seguir e marca a opção correta quanto àquela com função de adjetivo. Aconselho-a o qual? Dá certo trocar pela qual? Então já descartei aí adjetivo. O jornal o qual você trouxe é uma PR. Se Joana, aí eu dar a ideia de condição, é condicional. Ana trabalha e estará viva, é uma coordenada aditiva. Então nós temos letra B. Oi? Não? Qual foi o problema aí? Não foi fácil assim não. E tu achou, você está achando fácil porque você viu isso aqui. Mas essa questão é fácil? O menino vai olhar para isso. Poxa, cadê o adjetivo aqui? Tem várias palavras unidas aí. Vocês estão parecendo os crentes em missa. Você já viu assistir uma missa online? Tá. Você não, vai assistir uma missa normal em casa, tá todo mundo se abanando. Gente, o negócio é acalmar o espírito. Respire fundo que esfria já. Você viu um relógio da Samsung que ele bota aqui, ele esfria o pulso e manda mensagem pro seu cérebro esfriar seu corpo. Eu juro que eu não entendo como é isso. Aí você esfria. Pensa aí, 12 da meio-dia, dia de Romaria, dia de finados de Juazeiro, você com essa pulseira, você fica frio. Vitor, mas ela sempre vem sublinhada, mostrando. Sim, assim, geralmente vem sublinhado, é pra vir, né? Gente, vamos pra cá? Vamos pra posicão, que eu botei posicão aqui, posição do adjetivo. O adjetivo, segundo Evanildo Becharel em sua gramática tradicional, ele diz que a posição correta do adjetivo é posterior ao substantivo. Ele salienta e deixa isso de forma efetiva. O adjetivo no português vem depois do
substantivo. No inglês ele inverte, né? Eu digo bad boy, né? O bad, que é mal, garoto, vem antes. A posição do adjetivo no inglês é antes. No português é depois. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes não. Sempre que o adjetivo vier antes do substantivo, eu tenho uma pequena mudança de sentido. Algumas bancas não consideram o nome mudança de sentido. Considera somente o valor enfático, ênfase. Eu quero dar mais destaque a um elemento quando eu o antecipo. Vamos verificar essa questão aqui. Casa bonita. Quem é o adjetivo aqui? Bonita é o adjetivo e casa é o quê? O substantivo. Então, tá na ordem? Tá, porque o adjetivo veio depois. Então, não tem nenhum problema que o adjetivo está qualificando. Eu tenho maravilhosa, que é o adjetivo. Eu tenho charmosa, que é o adjetivo. Se eu escrever casa bonita, bonita casa, nós vemos aqui que nós não temos uma mudança de sentido tão profunda. Casa bonita e bonita casa, o sentido é o mesmo. Eu estou dizendo que a casa é o quê? Bonita. Só que quando eu estou antecipando o adjetivo, eu tenho aqui um adjetivo, uma posição enfática. Isso para a CESP pode ser considerado mudança de sentido, porque eu tenho uma ênfase. Não é uma mudança de sentido muito profunda. Ou seja, eu quero deixar claro quando eu digo, ei, a minha casa é bonita. Não, a bonita casa me pertence. Quando eu estou antecipando, o sentido mudou e eu enfatizei que a minha casa não é simplesmente bonita, ela é o quê? Muito bonita. Então, quando se antecipa o adjetivo, a relação é de ênfase. Agora nós vamos ter uma mudança bem profunda. Às vezes, quando eu mudo a posição do adjetivo, não muda somente a questão enfática, muda o sentido completo de uma frase. Amigo velho. Amigo não é o substantivo? A palavra velho é o adjetivo, está na posição normal. Qual é o sentido da palavra velho nessa frase? Amigo velho. O amigo velho é de idade, né? Não é a idade dele? Já é ancião, né? Não precisa ser ancião, não. É velhinho, né? Amigo velho, né? Se eu reescrever essa frase, amigo velho, e fizer o seguinte, velho amigo... Aqui eu não tenho somente uma relação enfática, não. Eu tenho uma mudança de sentido, quer dizer que ele é conhecido meu há muito tempo. Nós podemos ter mais ou menos, por exemplo, 15 anos, que é a minha idade. Eu posso conhecer esse rapaz aqui que também tem 15 anos e dizer o seguinte, ó, nós somos velhos amigos e nos conhecemos desde quê? Desde a infância. E não somos em idade velha, mas nós somos velhos em quê? Em conhecimento. Ou seja, aqui não é enfático, aqui a mudança de sentido é bem profunda. Oficial alto, eu estou me referindo a quê aqui, oficial alto? A estatura dele, né? Ele é alto, né? Como eu sou oficial alto. Se eu inverto o adjetivo, fica como? Alto oficial, já estou me referindo o quê aqui? A patente dele, que é o quê? Alta. Consegue compreender? Mulher pobre é o quê? A finanças, né? A finanças. Se eu inverto isso aqui, pobre mulher. Então, falando que está de espírito, né? A bichinha, né? Bem pejorativo. Um aluno uma vez me disse, Vitor é um professor simples. Que bom que ele disse nessa posição um adjetivo, né? Vitor é um professor simples, ou seja, tem hábitos simples, né? Se ele invertesse, eu quebrava a cara dele, que ele dizia, Vitor é um simples professor. É um professor qualquer, mesquinho. Também depende da tonalidade que a pessoa diz, né? Às vezes a gente usa um diminutivo, que já daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que é pejorativo. Meu professorzinho. Isso aí é uma questão bem... não é pejorativa, é de afeto, né? Esse professorzinho, né? Depende da entonação. Depende da entonação. Aí já é um outro caso que a gente vai abordar também. A entonação diz se o que é que ele está querendo. Ainda tem um recurso da ironia que piora tudo. Formação do adjetivo. O adjetivo se forma... Olha, gente, nesse quesito aqui, isso aqui pouco cai. Tá bom? Então a gente vai fazer de forma bem rápida, falando sobre isso. O adjetivo pode ser simples quando só tem um radical e composto quando tem dois o quê? Radicais. Se eu escrevo ele é belo, belo só tem um radical, portanto ele é um adjetivo o quê? Simples, né? Se eu digo o terno azul marinho. Azul marinho não é a cor? É um adjetivo o quê, pessoal, aqui?
Composto, formado por dois radicais. Isso. Primitivo e derivado, eu posso dizer... Posso dizer, ele é belo e ele é o quê? Belíssimo. Belíssimo é derivado, nós temos no grau superlativo aí, que é a palavra analítico, né? Belíssimo não, sintético. É sintético, é menor. Ou seja, um pode derivar do outro. Pode perguntar. Como? O hífen pode entrar. O hífen nos adjetivos sempre. Nos adjetivos sempre. Os substantivos que tiveram mudança. Os adjetivos sim. Não. Até agora não. Os adjetivos compostos sim. O substantivo que teve aquela mudança do hífen, tá? Adjetivos pátrios. É bom salientar que esses demôniozinhos aqui sempre vêm de letra minúscula, a não ser se ele vier iniciando uma frase. Brasileiro se escreve com letra minúscula, brasileiro, tá bom? E muitos deles, quando se escreve com S, às vezes eu já vi muita gente escrevendo com C, é sempre com S, tá bom? Cratense, por exemplo. Cratense é com S, né? Não, nada de C aqui, né? Juazeirense. Juazeirense, né? Oi? É Z? Juazeirense. Ou seja, é sempre um S aqui. Barbalhense, né? Cearense. Algumas cidades mudam, né? Porque Rio Grande do Norte é Potiguar, é? Potiguar. Se for Rio Grande do Sul é gaúcho, né? Ou seja, capixaba, né? Bonito, né? Soteropolitano de Salvador, né? É isso. Mas sabia, não, é Salvador, quem nasce em Salvador é baiano também, né? Soteropolitano, bonito isso, né? Carioca do estado é carioca. Ou é Flamengo, flamenguista não é da cidade, do Rio? Flamenguista nunca, né? Vascaíno, por favor. Os de Malta, gente. Vocês são todo mundo aqui não é vascaíno? Não. Tem algum flamenguista aqui, pelo amor de Deus? Quem é que vascaíno aqui, pelo amor de Deus? Ó, tá quase igual aqui, ó. Tá. Tem santista aqui? Olha, você, Janaína, santista. Você é santista? E é. Gente, vamos aqui pro próximo item. Vocês estão cansados, gente? Gente, eu posso, se vocês quiserem, a gente para a aula e remarca isso aí com o ponto do calor. Pode continuar? Tá, então vamos lá. Então vamos comprar o relógio da Samsung que esfria o pulso, né? Locução adjetiva. A locução adjetiva também é muito cobrado. Isso aqui é tão cobrado quanto aquele adjetivo oracional. Duas observações aqui. Eu vou ter um problema sério se eu não aprender aqui lá no complemento nominal do adjuntado nominal. Então tem que conhecer isso aqui de imediato. Isso aqui é a base para você aprender melhor o complemento nominal. Tem um vídeo aula sobre isso, viu? Então é isso. Locução adjetiva, sempre, locução adjetiva, vai ser iniciado por preposição, que geralmente é o de, não é só o de. Geralmente de mais substantivo. É sempre isso. E as pessoas costumam confundir uma locução adjetiva com um adjunto adverbial. Isso aqui é um problema. Era um problema, não é mais. Porque você vai entender. Você tem que verificar se esse elemento iniciado pelo de mais substantivo completa ou um substantivo ou vai completar outra coisa, que pode ser um verbo, que pode ser um objeto indireto ou pode ser um adjunto adverbial. Eu estou querendo saber quando é locução adjetiva, ponto final. Ok? Vê só a diferença. Vitor do Crato, saiu do Crato, não tem essa frase não. Mas vocês podem copiar depois. Ó, Vitor do Crato, não tem a preposição aqui? Né? De mais, do Crato, está se referindo a onde? Está se referindo a quem? Vitor do Crato. A expressão do Crato se refere a quem? Vitor. Vitor é uma palavra, é um substantivo, não é, gente? É um substantivo. Esse substantivo aqui é que vai te entregar o jogo. Isso aqui é uma locução. Não tenho dúvida que isso aqui é uma locução. Preposição mais substantivo é locução.
Vai depender, é locução adjetiva ou é uma locução adverbial de lugar. Tem gente que aprende errado e tudo que vier com ideia de lugar, ele vai chamar de adjunto adverbial de lugar. Do crato aqui, a banca vai grifar e vai perguntar qual é o único adjunto adverbial. Aí vê do crato, ou então do Rio, ou então do Ceará. E quer colocar mão costa para dizer adjunto adverbial de lugar. Você tem que saber se ele completa um verbo para saber se é um adjunto. Ok? Tá completando um verbo? Não, completa o quê? Um substantivo. Portanto, isso aqui é uma locução adjetiva. É bom que você saiba que se é uma locução adjetiva, ele tem valor de quê? De um adjetivo. A banca pode vir e dizer o seguinte: Vitor do Crato, a expressão grifada do Crato é um adjetivo. Certo ou errado? Certo. Saiu do Crato. Note que é a mesma expressão, do Crato. Nesse caso, se refere a quem? Ao verbo sair, não é? Saiu não é verbo? Do Crato está completando Vitor ou o verbo sair? Sair. Portanto, aqui eu tenho uma locução, o que, gente? Adverbial, de lugar. Então, essa frase aqui resume todo esse conceito. A leitura do aluno viu preposição, sabe que isso aqui é uma forte concorrente para ser o quê? Uma locução o quê? Adjetiva, locução adverbial. A leitura do aluno está completando quem? Leitura. Leitura é verbo? Não, seria ler. Eu li do aluno, não. É um substantivo aqui, a leitura é um substantivo. Se completa substantivo, isso aqui é a locução o quê? Adjetiva, não é simples? Verificar quem ela completa o sentido. Não vem não, mulher. Não vem chiar não. Estudei sim, escutei. Eu leio lábios também. O pessoal lá de trás, uma vez tinha um aluno falando do aluno, ele falou coisa feia comigo. Eu disse, bom, você pode... Ele falou assim pro outro, eu li o lábio dele, sabe? Aí disse, bom, você pode passar na recepção e pegar seu dinheiro. Era um aulão. E ele ficou assustado assim. Se perguntando ele ouviu... É porque eu aprendi Libras, não lembro mais como é que se comunica em Libras, mas a gente já aprende a ler o lábio. É terrível isso que a gente escuta o povo falando. Pode me colocar. Vitor, o restante foi perfeito. Em volta aqui ou não? O restante foi perfeito. Não, é porque eu estou só explicando a questão da locução. O cálculo dos engenheiros. Do engenheiro, preposição mais substantivo, completa quem, pessoal? Cálculo, que é o quê? Um substantivo. Locução, o quê? Adjetiva. O suor, pensa que é a catingueira, ó. O suor do aluno, ou do rapaz, saiu do rapaz. Duas locuções que são de diferentes natureza, não é? Qual é a locução adjetiva aqui? Por que isso aqui é uma locução adjetiva? Completa a palavra suor, que é um substantivo. Locução adjetiva. Do rapaz completa quem? Saiu, que é um verbo. O que é isso? Adverbial. De quê? De lugar. É o lugar de onde saiu, é o corpo do rapaz. Adjunto adverbial de lugar. Você vem dizer que adjunto adverbial de lugar é só lugar físico, não. Posso dizer, eu me perdi no fundo dos seus olhos. É um lugar abstrato, né? Eu me perdi nos meus sonhos. Tem muita gente que se perde nos sonhos. É importante você se encontrar depois que você entrou nessa viagem, né, Janaína? Ficar só no sonho não dá, tem que ficar com os pés. Isso. Não. A locução adjetiva é sempre preposição, mas substantivo, é fixo isso aí. Não é só a preposição de, pode ser sem. Ó, a moldura sem espelho. Pode ser sem a preposição. Sem vidro é uma locução adjetiva. Entendesse? Sempre vai ser a terceira. Sim, de preposição, tá bom? A casa com pedras, com é uma preposição. A casa com pedras, locução adjetiva também. Geralmente é o de, tá? De, ou dó, ou dá, que é a junção de di mais ó. Mas pode ser qualquer preposição, viu? A palavra aqui do gênero. Gênero masculino e feminino, tem nada a ver com sexo. Bi quer dizer o que, gente? Duas formas, uma forma para o masculino, uma forma para o feminino. Eu tenho o seguinte dizendo, ó, ele é bonito, ela é o que, gente? Bonita. Eu só vou deixar esses exemplos porque aqui não tem problema com gênero, né? O gênero de palavras simples.
Posso dizer também de uniforme. Eu tenho o quê? Uma forma para o masculino. Desculpa, é uma forma só para o masculino e para o feminino. Eu digo, ele é feliz. Ela é o quê? Feliz. Ele é alegre. Ela é o quê? Alegre. O que tem para falar sobre isso aqui não cai em prova próxima. Agora a gente vai... Pessoal, nessa aula vocês marcaram os itens que é mais importante. Locução adjetiva. Número 1, número 2. Não, eu faço no final. Número 1 e número 2. Eu faço no final quais são os itens que vocês devem prestar atenção. Caiu a ficha agora, ó. Então é isso. Em questão de número do adjetivo, olha pessoal, a flexão do substantivo é bem maior. Em questão de adjetivo, bota isso na tua cabeça. Adjetivo, o primeiro elemento nunca varia. Quando eu tenho um adjetivo composto... Gente, eu não vou falar do adjetivo simples porque você já sabe fazer. Eu digo menino bonito, meninos... Então, adjetivo simples. Posso falar rapaz, rapazes. Ninguém tem problema com isso. O problema vai estar nos substantivos compostos. Vamos lá. Primeira regra que você está aprendendo, decorando para mim. O adjetivo composto nunca varia em primeiro. Vamos dizer isso comigo? Adjetivo composto nunca varia no primeiro. Só tem uma exceçãozinha. Que é a palavra surdo-mudo. Ou surda-muda. Tudo muda. Tudo se pluraliza. Eu digo surdo-mudo, surdos, mudos. Menino, menino, surdo, mudo. Meninos, surdos, mudos. É o único. O restante, nenhum o primeiro varia. De acordo? De acordo. Vitor, quando é que eu vou ter a possibilidade de o segundo variar? Quando os dois forem adjetivos. Olha como é simples. Agora eu tenho que entender morfologia. Por favor, encoste essa porta aí, porque já não está gelando. Eu tô uma maravilha aqui, ó. Esfriando aqui que estava pingando aqui. Vamos lá. Quem é o substantivo aqui, candidato? Olho, não é isso? Olho é o substantivo a qual verde claro é um adjetivo composto, ok? Como é que eu vou fazer o plural? Tenho que observar os elementos constitutivos. Somente o último vai variar se ambos forem o quê? Adjetivos. Verde não é um adjetivo? Claro não é um adjetivo? Se eu tenho adjetivo mais adjetivo, só o segundo o quê? Varia. Então eu digo olhos verde claros. A banca quer variar o primeiro. Você sabe disso, que adjetivo composto, o primeiro nunca o quê? Varia. E somente o último vai variar quando forem o quê? 2 adjetivos. Sempre. Assim, da gramática atual de 90, sim. Eu não vi as outras. Eu queria ter tempo para estudar. Eu estava lendo um livro que estava escrito, olha, dele, de mais ele, não forma dele? Dele, você escreve hoje assim, dele, bem sucinto, né? Antes não se podia aglutinar, não. Antes não se podia se perder elementos. Esqueci o nomezinho aí. Combinação, contração. Antes não podia contrair, perder elemento. Aqui você perdeu, não foi de mais ele? Perdeu um E. Antes era dele. Olha que maravilha. Isso na década de 40 se usava demais isso. Porque 2 L's, porque era mais derivação, era muita questão do francês aqui que dominava o mercado, né? Não, mas era maravilhoso assim. Você tá achando maravilhoso do jeito que tá, porque você já aprendeu a norma. Mas se você vivesse na década de 40, já pensou uma pessoa da década de 40 chegando aqui? De paraquedas, né? Por certo, pela idade, né? Na coisa já tá morto, né? Nem a cola tem mais. Crise sociopolítica. Eu vi isso aqui no jornal, achei tão bonito. Crise sociopolítico-social, um adjetivo composto de 3 elementos. Né? Aqui é um sócio, né? Sociopolítico-social. Aqui é um adjetivo composto, aqui é o substantivo ao qual ele se refere, né? Substantivo, né? Então vamos lá. Sócio, crise social, não é? Porque reduziu, né? Crise social. Não, não é social dos vezes que tá aí, não. Como é que tá aí? Econômico. Sócio. Político econômico. Eu tava achando estranho.
Sociopolítico econômico. Vamos lá. Crise sociopolítico econômico. Porque é a crise, é feminino. A crise, desculpe. Variação de gênero. Crise sociopolítico econômica. Olha, ficou no masculino porque os primeiros nunca sofrem variação. É de gênero e de número, ok? Crise. Passando para o plural. Peraí, vamos desclassificar. Social é o quê? Sócio. Não é social, não é adjetivo? Crise social, adjetivo. Crise política, adjetivo. Crise o quê? Econômica, adjetivo. Se eu tenho 3 adjetivos, pode variar isso aqui? Pode. Vai ficar como? Crises socios, políticos, econômicas? Não, somente o quê? O último. Crises sociopolítico-econômicas. O que é isso que eu escrevi? É assunto, tá ali no acento, pelo amor de Deus. Acento seria com SS de sentar, né? Assunto médico hospitalar. Assunto médico. Médico não é um adjetivo? Pode ser, né? O médico veio aqui é um substantivo, mas aqui tem um substantivo para ele se referir. Assunto médico hospitalar. Gente, eu tô rindo aqui. Faltou o tá. Hospitalar. É o calor. Assunto médico hospitalar, eu tenho 2 adjetivos. Gente, hospital é que é o substantivo. Hospitalar é adjetivo. 2 adjetivos, somente o último varia. Fica como, gente? Assuntos médico-hospitalares. Dá para compreender isso aqui? Sim? O item 2 é do azul? É, gente? Vê só. O que aconteceu aqui? Eu tenho 2 adjetivos, 3 adjetivos. Você soube que quando tem 2 adjetivos, somente o último faz o quê? Varia. Você escreve esse elemento aqui, esse esquema aqui do azul. Mesmo tendo 2 adjetivos, os elementos ficam invariáveis quando eu tenho um cruzamento de azul com marinho, celeste e ferrete. Marinho, celeste, ferrete. Eles serão sempre o que, pessoal? Invariáveis. Eu digo terno azul marinho, ternos azul marinho, celeste e ferrete. Ferrete é um azul escuro, tá? De ferro. Então, ternos azul marinho, a palavra marinho, celeste e ferrete são 3 elementos que são sempre invariáveis. Eles não sofrem. Vitor, mas por que você estava cogitando variar? Porque tanto azul como marinho são 2 adjetivos. Você não viu variação. Esse é um exemplo que existe de invariável, sim. Era somente marinho e celeste. O Volpe trouxe o ferrete agora. Já acha pouco, né? Tirar. Fica aqui tá no plural de algum tempo, então é pra tirar, né? O S é pra mostrar a variação. Pode ser. Não tá errado, né? Ah, tá. Entendi. O próximo é o quê? Gente, o 8.3, não. Como é aí? Tá, desculpa. O 8.4, olha, eu não vou falar do 8.4 porque é sobre o quê? Sobre o surdo-mudo, não é? Deixa eu ver. O 8.4 surdo-mudo, então vou passar diretamente para os compostos formados por cor. Vamos lá. O que é que quer dizer isso aqui, ó? Esse é o 8.3, é? O 8.3 é bem bacana aqui. Note, o que é que vai acontecer com esse elemento aqui? Me dê esse exemplo aí, por gentileza. Tá, vamos tá blusa, verde, abacate. O que é que acontece aqui? Abacate. Note o seguinte, blusa é o substantivo de onde o adjetivo verde abacate se refere. Como é que eu tenho que analisar se ele se pluraliza? Eu vou botar aqui, blusas. Como é que eu tenho que verificar? O elemento dentro dele, não é verdade? Eu tenho aqui a palavra verde, não é? Verde é um adjetivo? É. E abacate é o quê? Um substantivo. Se você prestar atenção, tanto o adjetivo quanto o substantivo são classes variáveis. Só que em adjetivo composto não quer saber. Quando eu tenho o primeiro, que é o adjetivo, e o segundo é um substantivo ou qualquer outro, o adjetivo se torna
invariável. Ou seja, todos os exemplos que eu vou citar agora serão invariáveis, porque a única possibilidade do adjetivo sofrer variação é quando ambos forem o quê? Adjetivos. Então, tudo o resto é o quê? Invariável. Consegue compreender? Sim. Teoricamente, abacate estaria adjetivando verde. É, exatamente. E verde, a palavra blusa. Ou seja, ficam sempre invariáveis. Blusa, verde, abacate. Blusas, o quê? Verde, abacate. Vamos lá. Camisa, amarelo, ouro. Ouro não é um substantivo, gente? Fica como, ó? Calça, vamos lá. Calça, amarelo, ouro. Como é que eu faço o plural aqui? Calças. Ouro não é um substantivo? Portanto, ele fica o quê, pessoal? Invariável. Não posso colocar amarelos, ouros, não. E uma coisa importante demais, que é o próximo, tirando surdo mudo. Não sei se é o próximo, mas eu vou falar logo aqui, que tem um item aí que fala sobre isso. Que é o seguinte. Quando eu tiver, por exemplo, ó... Vamos colocar aqui calça de novo. Calça, eu posso botar calça verde. Como é que eu pluralizo essa frase aqui, gente? Fica como? Calças verdes. De boa? De boa é um substantivo só. Agora, quando eu uso um substantivo na função de adjetivo, ou seja, eu faço o contrário. Geralmente é o adjetivo que vira substantivo. Se eu pego um substantivo e o coloco como adjetivo, ele fica invariável também. Note, se eu dissesse aqui, ó, calças... Vamos botar a palavra limão, que é verde? Limão não é um substantivo? Limões ou calças limão? Limão. Fica invariável. Eu já vi em prova perguntando assim, ó. Blusa cinza. Blusa cinza. Cinza não é um substantivo? Cinza não é cor, não. É um substantivo. Vai cinza. Depois que você morre, vira cinza. Assim, nem todo. Vira terra, pó. Mas vamos lá. Vamos supor que todo mundo virar cinza. Blusa cinza. Blusas o quê? Cinza. Cinza é um substantivo, fica invariável. Caderno. Bota a palavra laranja aqui, sem ironia para nenhum partido. Caderno. Caderno o quê? Laranja. Vamos pluralizar essa frase aqui? Fica como? Cadernos laranjas ou cadernos laranja? Laranja. Note que ele não sofre nenhuma variação. Gente, isso aqui é muito bom. Vocês me olhem com essa apatia toda. Oxe, porque só isso aí eu não como. Tu juntando tudo numa vez, eu tô fora. Juntando os problemas da vida, né? Isso aí eu falei sobre o que, pessoal? Foi? No 8, foi? Não. Foi. É o 8 isso aí, na verdade mesmo, ó. Lábios cor de mel. Se eu fizer somente lábios mel. Gente, mel tem plural, é méis, viu? Plural de mel é méis, sabiam? Igual de boi é boi, ninguém diz. E diz o quê? Os boi, né? Gols, entendi, boi. Ninguém diz gois, é gois. Terminado em erva, Sim. Gravidezes. Aí tem uns bem... Vê-se? Ei, da Ortobão. Oi. Gravidez é gravidezes, né? É, gravidezes. Troféu é troféus e não troféis, né? E por aí vai. Oi. Se fosse formar primeiro substantivo, depois adjetivo, ficava invariável? Também, não importa a ordem. Por exemplo, camisa rosa clara. Rosa e claro são dois adjetivos, não são? Rosa é um substantivo. Ah, tá. Rosa é um substantivo, verdade. Não importa, se tiver substantivo no meio é invariável. Mas Camisas, rosa o quê? Camisas, rosa, claro. Se tem substantivo... Qual é o substantivo rosa claro? Rosa. Rosa não seria uma cor? Não. Ou então ligar para ver É cor de rosa. É porque se omite a expressão cor, tá? Gente... mas ficar variável não. Oi? Varia. O quê? Não varia. Se tiver substantivo no meio, não varia. Mas mesmo no substantivo. Mesmo sendo vindo primeiro, não varia. Não pode. Só pode variar quando for dois adjetivos e somente o último varia. Viu? Pessoal, vamos lá. Oi? Diga que é certo. O quê? Eu disse do gol. É. Pra ela.
Janaína. Disse. Gente, vamos avançando aí. Me desculpe, eu não vou para a lousa para falar sobre isso, que isso aqui não cai. Eu coloquei para o descarrego de consciência. Vamos lá. Vai falar sobre o grau normal. Eu estou utilizando o grau normal da palavra inteligente. Inteligente. O menino é inteligente. Grau normal da palavra inteligente. Note. Existe 3 graus comparativos. Tem um grau comparativo de inferioridade, igualdade e de superioridade. Olha só como é interessante isso aí, ó. Ele é menos inteligente do que o irmão. Vamos circulando, gente, os conectores aí, por gentileza. Ele é menos inteligente que o irmão. Quem são os conectores do grau comparativo de inferioridade? Menos que. Pode circular. De igualdade. Tão quanto. De superioridade. Mais que. Vamos colocar em frase? Eu digo o seguinte, ó. Eduardo é menos inteligente que o irmão. Eduardo é tão inteligente quanto o irmão. Eduardo é mais inteligente que o irmão. Então eu tenho um grau, o grau o que, pessoal? Aí, comparativo de inferioridade, igualdade e superioridade. Isso não cai em prova. Grau superlativo, para que decorar? Tem 4, minha gente. 2 que são relativos e 2 absolutos. Relativo envolve inferioridade e superioridade. Na verdade, o grau comparativo, ele compara 2 seres em específico. O grau relativo, como está aí, ele compara um dentre um grupo. Eu vou usar o Eduardo de novo aí. Tem algum Eduardo aqui? Nem não, né? Vamos lá. Eduardo é o menos inteligente da turma. Grau superlativo relativo de inferioridade. Para que decorar esses nomes todos? Não precisa, viu? Entra pro ouvido e sai por você, tá conhecendo o grau, tá? Eduardo é o mais inteligente da turma. Então, quem são os elementos aí comparativo relativo de inferioridade e superioridade? O menos e o mais. Aí eu tenho um grau superlativo absoluto e sintético. O sintético e o analítico. Lembra de analítico, que é análise, é bem mais extenso. Eu vou usar 2 elementos. Eduardo é muito inteligente. Note que para aumentar o grau da palavra inteligente, eu usei uma palavra extra, um advérbio de intensidade, que é a palavra o quê? Muito. Só que eu posso fazer o sintético e colocar o superlativo sintético. E nem quase todo mundo não conhece. Isso aqui pode cair em prova. Se cair isso aqui, é esse superlativo aí, que ninguém utiliza, que é o finalzinho, aumentar. Note. Vitor é inteligente, Vitor é inteligentíssimo. E tem uns que recorrem ao seu radical grego ou romano, seja lá qual for a palavra. Se eu digo ele é pobre, eu posso fazer o analítico muito pobre, ou eu posso fazer paupérrimo. Eu posso fazer ele é amável, ele é muito amável, ele é amabilíssimo. Vem de... Tá errado? Certo? Bora lá. Disso aí é o seguinte. Letra A. Eu botei só a primeira letra A para você jogar certo e errado. É claro que a questão tem mais alternativas, mas é só pra gente botar certo e errado nessa letra A aí, ó. Todo dia, o dia inteiro, ela mudou. Ela disse o seguinte. Poderia ser reescrito da seguinte forma. Todo dia, o dia todo? Pode escrever aí, tá certo. Agora vamos lá. Todo dia. A palavra todo... tanto pode ser um adjetivo, como pode ser um pronome indefinido, a depender do seu uso em frase. Vamos lá. Todo dia, o dia todo. Ele usou a palavra todo antes e a palavra todo depois. Quando ele botou antes, todo dia, posso trocar pela palavra muitos dias? Posso. Muitos dias, vários dias, alguns dias. Aí é um pronome indefinido. E quando eu digo o dia todo, é o dia inteiro que tem função de adjetivo. Primeira coisa. Aí está dizendo o seguinte, nesse último caso, a palavra todo funciona como adjetivo nas 2 ocorrências? Errado. O primeiro é pronome indefinido, na segunda é adjetivo. Indicando totalidade, indica totalidade em ambos. Todo dia são vários dias, ele está generalizando, é todo dia é totalidade. E o dia todo também é totalidade. Agora, a classe muda. Poderia trocar todo dia por diariamente? Pode. Para saber que não é adjetivo. Todo dia, diariamente, o dia todo, não dá para trocar por diariamente, né?
Mas se você troca por diariamente, é um advérbio, né? Uma locução adverbial, né? Todo é pronome? No primeiro caso é pronome indefinido, que pode ter valor de vários dias, entendeu? E no segundo é adjetivo. Vários, muitos dias. O primeiro é pronome indefinido. Você bota a palavra em parêntese, vários, que você pode trocar vários dias, muitos dias, alguns dias. Você consegue perceber que isso aí é um pronome. É que a gente não trabalhou ainda análise morfológica, a questão da linha de tempo. 2, qual vocês marcaram aí na 2? Incorreta, grifando aí. Azul é primitivo? É, né? Primitivo porque não deriva de nenhum outro, né? É derivado preguiçoso? É, de preguiça, que é um substantivo. Claras é simples? É. Castanho escuro é composto, não é adjetivo. Tá pegando errado, então letra D. E de lixo é uma locução adjetiva? É, completa. Sexto. Eu botei, olha, não olhei não, me presta aí. Eu botei, fiz certo, errado, certo. Aí eu botei a letra E. Fiquei de olho na locução adjetiva. Vamos lá. Assinala a alternativa onde encontramos o grau superlativo absoluto. Absoluto é aquele bem bonito, né? No final, né? Qual é a letra, gente? B de bola. Lucas e André são altíssimos. Essa quarta, marcaram o quê? Ai, gente, I love you, vocês. Vamos lá. Mas vamos escrever o porquê. Vi um menino com cabelos, plural, castanho escuro. Castanho e escuro são dois adjetivos? Somente o último varia? Certo. Olhos verde claros, só o último varia quando é dois adjetivos, certíssimo. Os soldados vestiam fardas verdes oliva. Vamos analisar esse verde oliva aí. Verde é adjetivo, oliva, a oliva é um substantivo. O que é que acontece? Invariável. Você corte o S nos dois, você sabe que verdes já não varia, né? Você só olhou para aí, não foi? Foi. Mas você saiba que os dois não. Então, o inglês e o alemão são línguas anglo, né, que é da Inglaterra, germânicas. Anglo é Inglaterra? Germânia, né, também é Inglaterra? Germany é Alemanha, desculpe. É Reino Unido, né? Valeu. Então são dois adjetivos, somente o último que varia. Então você risca só o primeiro S, é anglo-germânicas. De boa? Então só o primeiro S está errado. Os políticos precisavam buscar soluções para os problemas econômico-financeiros. Econômico e financeiro são dois adjetivos, somente o último varia. Então, econômico-financeiros. Letra A, não é isso, gente? Que coisa maravilhosa. E a quinta questão, a mais difícil? Só que não, né? Vocês marcaram que letra E? Não tem E, né, gente? Ó, inicial, completa o sentido de quem? Vamos puxar uma setinha. Questionário. Novo, vício. Inerentemente, toda palavra que terminar em mente é advérbio. Se você quiser, você escreve já isso aí. Toda palavra terminada em mente, que não for o verbo mentir, ele mente bem, né? É advérbio, né? Certo? Viciante completa comportamento. Sexta questão, qual vocês marcaram? A doença, vamos botar em cima de cada um S e um A. A doença é o quê? Substantivo. Doente, que seria adjetivo. Doente, né? Intuição. Substantivo. Intuitivo é adjetivo, né? Básica, completa, intuição. Básica é o adjetivo, letra C. De boa? Sétima questão, super tranquila, né, gente? Qual é a alternativa? Ele está pedindo uma que seja grau superlativo absoluto sintético. Você tá ouvindo, como eu disse no início? Quando cobra grau é o quê? É o superlativo o quê, gente? Aí, sintético. Mas o problema é descobrir, às vezes coloca uma questão perguntando qual é o grau superlativo sintético de tal palavra. Por exemplo, de amável. Vocês sabiam que era amabilíssimo? Que maravilha. Paupérrima, gente, é de pobre. Então, letra A.
tá bom? A oitava estava indecifrável, né, gente? Que questão besta, essa oitava é da OCP, note aí, que foi para cargo de técnico, nível médio. Casos é o que, pessoal? Casos. Substantivo e real qualifica vida é letra A. Nona questão, nós temos aí. Abrigar um mega empreendimento tão artificial quanto a Disney está expressando um grau de igualdade, não é? De igualdade, que está escrito na letra D, comparativo de igualdade. Décima questão, nós temos aí a opção em que a variação de número está correta é... Mas vocês vão analisar comigo direitinho, é da Getúlio Vargas aí. Sessões é o substantivo, lítero musical, lítero é da Lusitânia, é? Não. Luso seria de Portugal. Lítero é italiano, é? Vem de literário? É luso que é... Desculpe a falha aí, viu? Lítero, eu sei que é adjetivo. Eu pensei que era pátrio, mas não é não, né? De literário, vem? Tá, então, vamos lá. Décima. Sessões litero-musicais. Lítero é adjetivo, musical é adjetivo, tá certo? Somente o último varia. Vamos entender a letra B. Acordos, luso, aí é da Lusitânia, né, de Portugal, africanos, tá certo? Como é que eu corrigiria isso aí? Acordos, luso-africanos. Corte o S de luso. O segundo, claro. Águas, azul marinho. Quais são os outros? Sem olhar. Celeste e ferrete. Marinho, celeste e ferrete são o quê? Invariáveis. Tira esse S de marinhas. Paredes, verde claro, tá certo? Escreve embaixo. Seria como? Verdes... Desculpa. Paredes verde claras. Vai variar em gênero também, viu? Verde claras. Bote claras no final. Roupas rosa clara. Roupas rosa clara. Rosa, por isso você está perguntando, né? Rosa é um substantivo, tornou já invariável a questão. Roupas rosa clara.